quinto. O quinto tópico que a gente vai falar são dos cuidados para você receber. Por quê? Por que que eu fiz questão de trazer para vocês, então, a etiqueta, né? Depois do princípio, ensiná-la a colocar a mesa, ensinar a servir em cada recepção que vocês quiserem. Esse curso que eu normalmente faço, ele é um curso, assim, bem profundo, de 3 a 4 horas de duração. E eu gosto de apresentar nesse curso, assim, principalmente quando ele é de 3 a 4 horas de duração, para vocês sentirem mesmo, sabe? Só que como a gente está online aqui, então muitas coisas eu precisei, assim, reformular para poder apresentar para vocês. Porque eu gosto de ver pegando, eu gosto de ver fazendo. Eu sou dessas professoras que gosto de ver o aluno fluindo ali, sabe? E como aqui pela internet não dá para eu ver o que vocês estão assimilando, o que vocês estão aprendendo, eu reformulei de uma forma mais simples para não encher vocês de informação e vocês poderem lembrar. Então, são 5 passos. Primeiro a gente aprendeu, na verdade são 4, né? O primeiro que eu fiz foi a dinâmica, para vocês não esquecerem da importância da mesa, né? As 4 coisas que eu queria que vocês dissessem comigo ali. E depois a gente foi aprender o princípio, e depois a gente caminhou a entender como se colocar à mesa de uma forma mais fácil, mais leve, segundo as regras de etiqueta, mas mantendo a união da família, né? Sem o pensamento de luxo, sem o pensamento isso é para rico. Não, você também pode, você também, aliás, deve fazer isso, e é muito simples, é mais simples do que a gente imagina. Quando a gente está inserido, a gente fala, nossa, por que eu não fazia isso antes? Por que eu não aprendi isso antes dessa maneira? E também as recepções para você, quando for receber, né, que agora eu vou falar sobre hospitalidade, então você vai abrir sua casa, você vai receber, você pode escolher entre essas 4 recepções qual melhor atende na sua recepção, na sua rotina, naquilo que você quer fazer aí para servir outras pessoas, né? Então, agora a gente vai para o 5 e último, que é os cuidados para receber. Não, graças a Deus ainda estou dentro do meu horário para não demorar aqui para vocês. Os cuidados para receber, eu citei aqui os essenciais que permite você ter uma recepção leve. Então, tudo dentro do que eu falar aqui é dentro do que eu faço, do que eu tenho como rotina para mim. Toda vez que eu vou receber alguém, eu me atento a esses detalhes para eu não me ver, sabe, cansada, preocupada, entende? Então, eu vou começar falando aqui da porta de entrada. Que na hora que você for receber, marcar uma recepção, né? Você for convidar alguém para jantar na sua casa, para almoçar na sua casa, você se preocupar com aquela primeira impressão, sabe? Aquela primeira impressão que fica. Se você mora numa casa, dá uma olhada na varanda, vê se não tem muita coisa jogada, entende? Para a pessoa chegar e já se sentir bem. Assim que ela chega na porta ali, né? Uma porta bem arrumada, uma flor, né? Você mora em apartamento, você coloca... Eu tinha muita dificuldade quando eu ainda moro, né? Mas eu falo assim, tenho muita dificuldade com o hall de entrada, porque a luz apaga, tem plantinha que morre, né, no escuro ali, não gosta, e aí não tinha como, aí eu falei, vai ser artificial mesmo, vou comprar esse aqui, sabe, dá uma decorada na porta. Isso transmite quem você é, entende? Como é que você cuida e valoriza da sua casa. Então dá uma arrumada no tapete, não deixa esse tapete mais... Ficou velho? Vai lá e troca, entende? Mas deixa organizada a porta de entrada ali, uma mensagem, sei lá, talvez você não goste, igual eu aqui em casa, eu gosto. Meu marido não gosta muito de colocar as coisas meio que pendurada na porta. Mas faz alguma coisa assim para falar, nossa, a casa tem afeto. Essa casa tem alguém que se preocupa, entende? Então a porta de entrada, ela é a primeira coisa que a pessoa, principalmente quem nunca foi na sua casa, né? Ela vai ter a primeira impressão dela na hora que ela chegar na porta. Segundo, ambiente limpo e organizado e perfumado. Qual ambiente? Principalmente cozinha, banheiro e sala. Isso aí é para todo dia, né? Que é aquele dia que você está na manutenção.
Esses 3 ambientes você precisa deixar tudo em ordem, porque são os 3 ambientes que você mais passa. E são os 3 ambientes que a pessoa que você vai receber, ela mais vai. Ela vai utilizar um banheiro uma hora, ela vai ficar na sala, ou ela vai circundar ali pela cozinha, de alguma maneira. Então, cozinha, banheiro, sala são os principais ambientes que precisam estar organizados na hora da sua recepção. Você pode deixar perfumado, igual eu gosto de usar essência na casa inteira. Vocês já viram aí, né? Eu compro aqueles difusores de ambiente de parede. Eu compro aqueles de espirrar. Eu tenho vários aqui em casa. Várias essências, vários modos que eu invento, que eu falei. Eu cheguei, aí eu vou falar sério com vocês uma coisa. Sou tão neurada com o cheirinho de casa, que eu tive cachorro uma época, que foi bem breve, porque eu não dei conta de ficar muito tempo com ele, porque disso eu tava sofrendo mais do que desfrutando do animal. Vocês sabem aqueles negócios de spray automático? Eu esqueci o nome agora da marca. Que espirra sozinho. Então, eu enchia cada canto da casa. Deveria ter pelo menos uns 6. Cada canto do apartamento de 48 metros quadrados tinha um cheirinho daquele que eu falava assim, gente, eu preciso, estou sentindo cheiro. Então, eu sou dessas que gosto de manter tudo perfumado. E aí eu falava, não, agora com cachorro eu preciso mais ainda. Então vocês imaginam, né? Quando um terminava de fazer nheque, o outro começava. Vocês imaginam como que não era, de pilha pro negócio. Mas eu gosto. E é importante. Então, na hora da recepção, você coloca aí aromatizador de ambiente, né? Enfim. Mas é aquela coisa agradável que a pessoa chega e fala, nossa, que delícia, sabe? Casa perfumada, é isso mesmo. E decoração. A decoração aí seria da mesa e da casa. Por exemplo, quando eu falo a decoração, eu falo no que você quer transmitir quando você vai servir. Você quer abrir a sua casa e transmitir uma casa com hospitalidade para que a pessoa se sinta bem, confortável, então você vai colocar almofadas no sofá, vai colocar mantinhas, né? Vai deixar a pessoa se sentir, nossa, que delícia de casa, né? Que gostoso. E ela vai ficar confortável ali. A mesa, você gosta de flores, tem gente que gosta mais de vasos, na hora da disposição dos pratos ali com a mesa. Tem gente que gosta de decoração mais intimista, que é uma coisa minimalista mesmo, intimista não, minimalista, pequenininho, mas que tem alguma coisa, sabe, um verdinho, sabe aquela coisa que você olha e fala, nossa, tem uma planta aqui que traz vida. Você coloca um verde, tá tudo seco, aí você fala assim, não, tá tudo bonito. Tem um porta-retrato, tem um livro fake, tem as coisas, mas aí você põe uma planta, você fala assim, não, agora fechou. Então, assim, decoração mesmo, com uma florzinha, sabe? Essas coisas que a gente tem, entende? Como mulher mesmo, a gente tem uma pegada para isso. Então, fazer dessa decoração, principalmente no dia da sua recepção. E deixar tudo organizado, tudo... Entende? Padronizado ali, cor com cor, sem muita informação. Uma leitura, entende? Quando eu falo assim, uma leitura, por exemplo, se você vai colocar sala, banheiro e cozinha, isso. Sala, banheiro e cozinha, tá bom? É porque eu não tô respondendo agora, mas depois eu subo aqui os comentários para responder. Quando você vai fazer uma recepção, tá vendo? Eu perco. Uma recepção, o ideal são todos mesmo. As meninas estão colocando aqui sobre os principais ambientes. Isso aí eu coloquei como principais, tá? Mas o ideal são todos os ambientes que, de repente, olha só, de repente vem alguém com bebê, vem alguém com alguma coisa, precisa utilizar o quarto, um dos quartos. Precisa, sei lá, fazer alguma coisa. Direto aqui em casa acontece isso. Você tem livre, sabe? E espontânea liberdade de levar a pessoa até o seu quarto, porque você não enfiou as coisas dentro do quarto, e ó, tô falando coisa que eu já fiz, tá bom? Enfiou as coisas dentro do quarto e tem uma pessoa aqui que ela já foi vítima desse meu comportamento.
E ela teve que fazer isso, enfiar tudo dentro do quarto para me ajudar a arrumar a minha comemoração de Dia dos Namorados, ou era aniversário do Felipe, alguma coisa. Mas isso aí, ó, é presepada minha, que do jeito que eu era antigamente. Ela tá bem aqui, né, Daniela? Você tá aí, minha amigona. Me ajudou nessa empreitada, mas teve que enfrentar uma barra. Eu conto de você, Daniela, toda vez que eu vou falar sobre recepção, eu conto. Ixi, gente, será que travou? Fala aí pra mim se travou, tá? Ó, vou continuar pra gente finalizar aqui, então. Me fala aqui se travou. Vocês estão ouvindo? Tá bom. Então, vou continuar. Música ambiente. Ah, não, vou pular. Não pulo, não. Esteja pronta minutos antes. O que acontece? É necessário você estar pronta pelo menos 20 minutos antes da sua recepção. Por quê? Porque quando você está pronta 20 minutos e o ambiente está pronto, todo o resto está pronto, a comida está pronta, tudo está no jeito, você tem a oportunidade ainda de dar uma checada, sabe? No banheiro, se tem papel, né? Se está tudo ok com as outras coisas. Por quê? Porque a maneira como você cuida, né? Para ficar pronta, você consegue, então. Chegou alguém? Abrir a porta e receber a pessoa com um sorriso no rosto e não com marca de suor, né? Porque você estava ali catando cavaco, esperando a pessoa chegar. Então, estar pronta, e aí eu quero fazer uma ressalva, que isso também vale para quando a pessoa não saber, não esperar que era aquele horário. Então, tem gente que talvez chegue 30 minutos antes da hora marcada, sabe? Esse desafio, 20 minutos é um desafio. Mas é importante, se tiver uma recepção, e for numa recepção, é importante estar com tudo pronto, porque muda, sabe, o seu olhar para as coisas. E aí apresenta para a pessoa que você realmente estava esperando por ela, e não esbaforida, né? Toda ali perdida nas coisas. É por isso que existe uma ordem na hora da recepção. Entende? E aí consegue facilitar melhor essa ordem, né, da recepção. Consegue facilitar a vida, né, a maneira como você vai receber ali as pessoas. Então, estar 20 minutos antes, eu lembro que quando eu fazia experiência do lar, e em todas as aulas que a gente tinha, eu fazia algum tipo de recepção. Todas. Se as meninas não trouxessem alguma coisa, era normalmente eu que fazia mesmo. Então, porque lá principalmente tem uma aula que é só de ensinar a cozinhar. Então, assim, eu ensinava as meninas as coisas tal, e aí tinha que estar tudo organizado antes. Então, eu começava a arrumar, assim, as coisas para receber as meninas 2 horas antes, estava tudo organizado. Por quê? Porque para eu me certificar que nada estava faltando. Mas sempre, em todas as reuniões, em todas as turmas que eu fiz, em todos os lugares que eu fiz experiência do lar, ou que eu recebi, sempre havia alguém que chegava 30 minutos antes. Ou porque pegou o ônibus e chegou mais cedo, ou porque veio de carona e chegava mais cedo. E aí a pessoa ficava lá comigo, conversando até as outras chegarem, e eu tava bem de boa, bem tranquila. Então eu aprendi, comecei a aprender mesmo a receber, assim, antes mesmo, isso aqui faz parte da etiqueta, tá? Eu nem sabia. Depois, quando eu fiz o curso para aprimorar, para eu, né, fazer as coisas direitinho, eu comecei a perceber, olha, isso aqui eu já fazia. Mas isso facilita a vida demais, entendeu? Eu tive que aprender na raça isso, porque eu sabia que eu tinha que alguém ia chegar mais cedo. Mas quando eu vi que era uma etiqueta, que era uma forma de exercer etiqueta, eu fiquei bem tranquila mesmo, porque realmente é uma coisa que nos ajuda, traz leveza para o processo. Então, tá com esse tempo assim antes, com tudo organizado, você consegue checar nas outras coisas, né? Tô a fim de espirrar. Peraí. Eu acho que eu tô com
Já falei com vocês que eu tô com alergia, né? Ah, que hora que meu olho melhorou, agora de tarde. Eu acho que é pólen, alguma coisa, não sei explicar. Mas eu nunca tinha sentido aqui antes. E é sempre de manhã e à noite, eu não sei o que que é isso. Mas, enfim, vamos voltar. Música ambiente, tá? Música ambiente é importante para você mudar a atmosfera. E eu vou contar para vocês algumas experiências que eu tive com relação à música ambiente. Então, hoje eu tenho até uma playlist em casa das músicas que eu quero que fique ali no ambiente. Eu já coloco assim, música ambiente de casa ou música ambiente de recepção. Porque o que eu quero trazer com aquela recepção. Então, hoje eu recebo, assim, muitas pessoas. Quando eu falo muitas pessoas, não é, assim, volume de pessoas, assim, grande na mesma vinda. Mas quando eu falo, assim, ou uma para tomar um café, a maioria das vezes é aqui em casa que eu faço. Agora que eu tô saindo mais, mas todas as vezes eu fazia em casa, estando em Betim. Então, com cada pessoa que eu queria conversar, o que eu queria estar, dependendo da ocasião, eu preparava o ambiente antes para receber a pessoa. Porque, e é isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Nós estamos falando aqui de recepção intimista, nós estamos falando de servir as pessoas, e eu não posso deixar de ressaltar isso, tá? Eu sempre vou fazer questão, principalmente agora aqui nas redes sociais, eu sempre vou fazer questão de sinalizar isso para você. Abra a sua casa, sirva as pessoas com o que você tem, sabe? Sirva um café, uma refeição, sabe? Pelo menos uma vez por mês, convide alguém para vir comer na sua casa. Tenha um tempo com você, se a sua rotina for muito, porque isso faz bem para você mesmo. Entende? Quando você serve a outras pessoas, quando você recebe outras pessoas, você vê o quanto flui da sua vida para outras pessoas. Então não fica só no seu mundinho, sabe? Sem servir a outras pessoas, mas deixa a sua casa, sabe? Para servir outras pessoas também, em tudo que você tem. E então, quando eu falo de música ambiente, não é só para a gente ter uma música ambiente, mas é porque a música ambiente ela traz o tom, né? Eu costumo dizer que quem dá um tom para a festa somos nós, né? As anfitriãs. Mas a música ambiente ela traz o tom para a maneira que você vai recepcionar alguém. Então, se você vai recepcionar alguém, talvez você é uma pessoa que tem um coração muito aberto, que as pessoas podem confiar em você, né? Tem, sei lá, é líder na sua denominação, se todo mundo tiver aqui, pela lógica, são cristãs. Então, sei lá, alguém, sabe? Você gosta de receber as pessoas confiam em você, então, para cada um vai gerar um tipo de conversa ali. Então, é necessária essa música ambiente, eu gosto de aprofundar, assim, no comentário da música ambiente, só quando a gente está mais em grupo fechado, porque daí vocês entendem, né? Por exemplo, agora, vocês quiseram estar aqui. Então, vocês sabem a finalidade de estar aqui, que não é só saber colocar uma mesa, sabe? Tem um princípio e tem um porquê de fazer tudo isso, que tem a ver com outra pessoa. Então, tudo que eu falar aqui é para servir o outro, entende? É para deixar ser usada por Deus, ser um instrumento de Deus em tudo que você tem, para trazer a vida de Deus na vida de outras pessoas. Então, talvez você receba alguém aí na sua casa que esteja numa depressão profunda, ou distante, sabe, do relacionamento conjugal, desconecta da vida, entende? Sei lá, muitas ocasiões que você pode receber alguém e aí você tem que estar bem, você tem que estar preparada, você tem que certificar que o seu ambiente está receptivo para atender aquela demanda, entende? E isso tem que começar internamente. Já falei, sempre vou falar, tem que ser de dentro para fora. Você tem que estar bem para você receber. Mas o externo, ele fala muito de como a gente está internamente. Então, às vezes, você está lá num dia muito ruim, mas que eu falo assim, de não acordar bem, de não querer fazer nada, só a maneira que você reage a esse dia, que você pensa assim, não, eu já não tô me sentindo que eu não tô bem, eu não vou deixar o ambiente transparecer isso. Aí você vai lá e coloca uma música, aí você vai lá e lava uma louça, não é assim? Quem já, acho que, só levanta a mão aí pra mim.
Quem já arrumou a casa nervosa? Tava aquela bagunça. Aí, de repente, aconteceu alguma coisa que soltou um gatilho, não sei, que você ficou mais nervosa que você... Daí você começou a arrumar, e quando você viu, você já estava faxinando, você estava limpando, você acabou em menos de 2 horas, você fez o que você não fazia há 5 meses. Quem? Eu já fiz isso muitas vezes mesmo. E isso realmente muda, entende? A maneira que você reage à situação. Então, se você não aceita a maneira que você tá, e aí converte isso, eu não tô bem, eu vou arrumar essa casa. É sempre assim que eu faço, é uma ajuda que eu tenho, é uma terapia para mim fazer as tarefas domésticas. Mas eu primeiro começo tirando o peso do ambiente, sabe? Tirando aquela coisa assim ruim do ambiente. E a música, ela é maravilhosa para isso, entendeu? Maravilhosa para poder tirar o peso da música, do ambiente pesado, da pessoa. Eu já recebi pessoas que o coração estava muito deprimido. Isso mesmo, faxinoterapia, ótimo nome. O coração da pessoa estava muito deprimido, tão deprimido, que na hora que ela chegou em casa, ela só sabia chorar. E ela falava que ela sabia que ela estava daquele jeito, mas que ela não estava vendo, ela não estava sentindo, ela estava sentindo que estava tendo uma coisa diferente. E eu estava percebendo que era uma libertação que estava acontecendo ali, sabe? E é maravilhoso. É maravilhoso quando você libera a pessoa, sabe? Quando você traz para ela a luz, a clareza, sabe? Do que está acontecendo na vida dela. Então, você consegue ministrar na vida daquela pessoa. Então, é importante, tá? Você colocar e pensar na música que você vai colocar, né? No que você quer ditar para aquele ambiente, para aquela atmosfera, tá bom? Sorriso sempre e gratidão em receber. Receber as pessoas com muita gratidão no coração, com um sorriso no rosto, sabe? Faz a diferença, querendo servir. Esses dias eu recebi um casal eram pais de uns amigos e eu fiquei muito feliz de ter recebido eles aqui, apesar de eu nunca ter conhecido eles. Eu chamei para tomar um café e falei, na hora que eles chegarem, você traz eles para tomar um café. Então eles chegaram e já olharam a mesa. E para não constranger, eu também quero fazer uma ressalva para vocês, tá bom? Para vocês agirem com muita sabedoria. Porque apesar da gente conversar aqui, né, na primeira dinâmica, eu vou colocar aqui essas primeiras coisas. Apesar de a gente falar aqui sobre essa questão de que arrumar a mesa não é uma coisa de rico, você precisa prestar atenção, porque não é todo mundo que recebe, entende? Que reage, sabe, a uma mesa posta de uma maneira feliz. E eu preciso falar isso com vocês, porque já são 6 anos. Não, 6 anos é que eu ensino as mulheres. Desde 2012 que eu aprendi, né? Então, vocês fazem a conta aí, porque eu não vou somar agora, não. Eu sou de humanas. Mas desde 2012 eu tenho experiência com a mesa. Então, eu já recebi muitas pessoas. E hoje eu falo assim, com muita sabedoria, com muito amor no meu coração. Não vão com tanta sede ao pote. Vocês estão aprendendo tudo isso aqui, aí amanhã vocês querem preparar a melhor mesa. Façam isso. Mas se vocês forem convidar alguém que tem o coração fechado para isso, vai devagar. Vai devagar. Obrigado, Leia. 10 anos. Vai devagar no negócio. Vai devagar. Por quê? Se a pessoa tiver o coração fechado, ela não interpreta que você está querendo servir ela bem. Se ela tiver o coração fechado, ela interpreta que você é mesquinha. Entendeu? Que você quer humilhar ela. Que você tá com o rei na barriga. Então, o simples fato de você colocar um guardanapo de tecido vai ofender. Então, saiba discernir quem você recebe. E vai inserindo aos poucos. E eu tô dando exemplo para você cuidar, para que isso não seja para sua mãe,
para que isso não seja para uma tia muito querida, sabe? Para um tio muito querido. E eu estava falando desse casal. E aí eu tive essa sensação de que eu não deveria colocar guardanapo de tecido. Porque eu sabia que poderia ser uma ofensa. Que poderia ser uma... Às vezes não é nem ofensa. A pessoa não sabe se servir, não sabe sentar, não sabe comer. E aí ela começa a ter... Em vez de liberar o coração, de abrir o coração naquele lugar, né? Naquilo tudo que você serviu, ela tem uma resistência. Então ela, não, para que tudo isso? Então é devagar, né, aos poucos. Não vá com muita sede ao pote, porque senão você vai ficar frustrada. Quem fica frustrado é você, entende? Então você tem que saber, ter sabedoria com a pessoa que você vai servir. Mas faça, entende? Coloca lá o prato, coloca lá o copo, arruma os talheres do jeito que você aprendeu, mas discirna, sabe? O que colocar na mesa quando você for convidar alguém com essa resistência, tá? Porque a pessoa não entende. E aí eu quero fazer essa ressalva aqui, principalmente para esse comentário, né? Infelizmente, a internet tá aí para tudo e para todos. Eu sei da minha mensagem e eu não posso me livrar disso. Hoje eu não preciso mostrar e eu nem mostro. Vocês veem, né, que eu nem mostro tanta frequência a minha mesa. É uma rotina para mim, eu não preciso provar nada para ninguém. Todo mundo que vem na minha casa sabe que é assim que funciona. Come a mesa mesmo, sabe? Ter livre. Então eu não preciso mostrar nada. Mas tem dias que eu faço questão de tirar uma foto ou outra, principalmente quando eu vou receber alguém, aí eu falo porque eu tô recebendo alguém, nananã, alguma coisa assim. E aí eu tiro a foto para mostrar. Mas assim, eu sei que a gente vai lidar sempre com esse tipo de situação. Entende? Então existem esses dois tipos de pessoa. Aquela que vai entender que você quer servir, que você está sendo prestativa, amorosa, quer se conectar. E aquela que vai ter resistência até ela entender que aquilo faz parte da sua vida. E aí, quando ela entender e isso acontece, acaba. E eu já tive experiência com isso. Eu recebi uma tia, ela até faleceu o ano passado. E ela ficou na minha casa, acho que uns 6 dias. E eu tinha a mania de escrever, né, o cardápio de tudo que eu ia fazer na semana. Então, para eu começar a trabalhar com essa coisa do cardápio, de cuidar de casa, ter uma rotina mesmo, eu começava a anotar. Então, eu tinha anotado num quadro mesmo, assim, de canetão, sabe? Tudo que eu ia fazer durante a semana, todo o cardápio durante a semana. E isso era ótimo, porque todo mundo gostava. O Felipe gostava, o Lourenço já tinha pegado o negócio, ele não sabia ler, mas ele falava, papai, o que a mamãe vai fazer hoje? Tal. E aí era hábito. E então, quando a minha tia chegou para ficar esses dias, o cardápio já estava pronto. E toda a refeição, ela tinha chegado à noite, e aí ela já tinha visto o cardápio na mesa, e aí toda a refeição eu arrumava a mesa e aí servia. Então eu fiz isso no café da manhã, depois eu fiz isso no almoço, depois eu fiz isso na janta. A gente acho que tomou café em algum lugar e eu fiz isso na janta, que a gente tinha chegado, depois eu fui servir um caldinho e aí tinha feito na janta. Presta atenção, gente. Ela virou para mim e falou assim, é necessário isso tudo mesmo? Eu falei, isso tudo o quê, tia? Ela, isso tudo que você tá fazendo? Pra que você tá fazendo tudo isso? Eu sou de casa, não precisa de fazer essas coisas, não. Eu falei, tia, eu não faço porque... É porque a senhora... Aliás, eu falei assim, não é porque a senhora é de casa mesmo que eu tô fazendo. Aí o Felipe, ô tia, mas isso aqui a gente faz todo dia em casa. Ela, você faz isso todos os dias? Eu falei, todos os dias eu faço isso. Ela, pelo amor de Deus, você não cansa não? Tira e põe talher, tira e põe prato, pelo amor de Deus. Eu falei, não, já virou hábito pra mim. E eu não tinha nem lavadora, hein? E aí, ela, nossa, uma lavação que você arruma o dia inteiro, não sei o quê. Eu falei, tia, pondo ou não pondo, eu vou lavar. Servindo ou não servindo dessa maneira, eu vou ter que fazer. Não faz diferença. Isso aqui só é uma maneira de... É o jeito que eu consigo falar para a senhora, que eu recebo a senhora muito bem na minha casa e que eu amo a senhora. Essa é a minha linguagem de amor. Que a senhora é muito bem-vinda na minha casa e que eu quero te servir.
Ela ficou em silêncio. Não falou uma palavra. E eu sei que ela guardou aquilo. Quando ela foi embora, pasmem. Quando ela foi embora, ela já estava arrumando a mesa, ela já estava arrumando tudo. Ela já estava pondo a mesa mesmo, porque daí na metade, né, dos dias, assim, no terceiro dia eu já estava ensinando ela já te demonstrou interesse, ela estava... E aí, quando ela foi embora, ela me falou, minha filha, eu nunca fui tão bem tratada assim toda a minha vida quanto na sua casa. E ela é esposa do meu tio mesmo, meu tio de sangue, meu tio, né? Ela era minha... Enfim, vocês entenderam. E ela sentiu amada. E ela falou, nunca mais vou esquecer isso que você disse, tá? Nunca mais vou esquecer. E aí eu guardei aquilo no meu coração e eu sabia que era a maneira que ela estava respondendo, né? Que é a maneira que ela estava com as crenças dela. E que eu tinha que aprender a lidar com as crenças dela, mas que na minha casa, né? Quem ordenava as coisas, quem governava as coisas era eu. E que ela precisava perceber que a maneira como eu recebo, a maneira como eu sirvo, é a maneira que eu demonstro amor, sabe? A maneira que eu demonstro gratidão pela vida dela. Então, ela tinha que perceber isso. Eu não podia falar assim, não, minha tia não gosta. Não vou fazer porque ela não gosta. Não. Eu fui firme no sentido de permanecer no meu lugar. Entende? Mas eu tive que ter sabedoria em conversar com ela. Porque eu podia falar assim pra ela, ó, tia, a senhora tá na minha casa. Entendeu? A senhora tá na minha casa, a senhora que quis vir, aceita que dói menos. Não, não posso falar isso. Então, seja a vossa conduta e a vossa palavra, né? Como diz o apóstolo Paulo, para trazer vida, né? Trazer vida para outra pessoa, né? Trazer, ela seja branda, ela seja suave, para acalmar o coração. Então, procure, sabe, em tudo isso que vocês estão aprendendo, a servir sabiamente, entende? Não vão com muita sede ao pote, não. Então, contei toda essa história para vocês não esquecerem de ser sábio com as pessoas que precisam dessa sabedoria de vocês. Tá? E, ó, é isso. Eu vou ler aqui a pergunta. Só tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Fazer cardápio uma excelente estratégia. Assim, raro faltar algo na hora que vai preparar. Muito raro. Depois, se vocês quiserem, eu tô pensando em fazer uma... Na verdade, moçada, vocês ainda não fazem parte do Clube do Livro e que, na verdade, não é mais o nome Clube do Livro, porque essa semana nós tivemos várias mudanças e vai se chamar Clube das Rainhas. Por quê? Porque lá eu falo muitas outras coisas e menos do livro. Eu falo com as prioridades do livro, mas eu não leio o livro e a gente não discute. Eu trago as minhas experiências. Então, eu vou colocar lá nas próximas semanas a maneira como eu preparo o cardápio aqui em casa. Né? Eu arrumei uma estratégia para realmente acontecer isso, Vanessa, não faltar nada, entende? Na hora que eu vou servir, a hora que eu vou ter alguma coisa, porque já está tudo preparado e eu vou no mercado uma vez por semana. Então eu compro tudo que eu preciso para a semana. Eu não faço uma comprona para o mês, porque eu não gosto de nada estragado, não gosto de jogar nada fora. Eu detesto, dói meu coração jogar, sei lá, um alface fora, porque eu não fiz. Ou, sabe, sei lá, sabe quando você compra muita quantidade e aí dá bicho e você joga fora? Não, gente, não, pelo amor de Deus, compra por semana, compra aqueles potes herméticos e aí, sei lá, você compra a quantidade menor, né, tapioca, farinha, arroz, compra uma quantidade menor para não ter que ficar lá no armário um tempão. Eu falo isso baseado na minha experiência, tá? De 3 pessoas em casa. Claro que quando você receber alguém, né, e essa pessoa vai ficar, sei lá, 5, 6 dias, 7, uma semana, talvez 15 dias na sua casa, você vai ter que fazer uma compra maior, porque as refeições vão ser com mais quantidade, né? Mas, por exemplo, uma casa de 3 pessoas, igual a minha, 2,5, né? Você pode esquematizar, ter uma estratégia para poder viver, sabe? Não é escassez isso. Muito pelo contrário, você está valorizando o seu dinheiro.
sabe? Valorizando, e quando eu falo valorizando, não é amando, tá? Valorizando, porque você pode, então, controlar o seu dinheiro e investir em outras coisas. E ajustar o cardápio, a ter as coisas estrategicamente pensadas e analisadas, muda tudo. Então, depois que eu adquiri isso, que eu falei assim, não, vou começar a fazer isso por semana, vocês não têm noção do tanto que eu economizei. Entende? Então, tipo assim, eu vou comprar, eu sei que eu vou fazer naquela semana algum prato assim especial. Eu compro já para aquele prato especial aquilo que precisa. Mas para durante a semana, eu compro, por exemplo, frango. Aí eu vou fazer um fricassê, um escondidinho, entende? Uma coxinha, para quem faz. Eu faço bolinho caipira, que eu já coloquei aí na internet, o capotado. Então eu faço o capotado, sabe? E se eu for fazer o capotado, eu já compro uma quantidade maior de farinha, porque daí eu já posso incluir cuscuz, a paulista, por exemplo, que eu faço. E aí você vai montando o seu cardápio e vai sendo pontual naquilo que você vai comprar. Então você só compra a quantidade que você vai usar. Se sobrou, sobra de uma semana para outra, sobra só um pouquinho. E aí você pode usar para outras coisas. Mas ela não fica aquele tempão no armário, sabe? Não fica dando bicho de nada, entende? Caruncho de nada. Essas coisas, gente, eu vou ensinar vocês direitinho que eu faço aqui em casa. Principalmente ali no Clube do Livro, eu vou ensinar tudo o que eu sei. Mas por quê? Porque eu lido com as coisas mais facilmente aqui em casa. Tem coisas a melhorar? Claro que tem, todo mundo tem. Então, volta e meia eu olho na internet alguma coisa que eu falo, olha, não fiz isso ainda, né? Igual, vocês sabiam que para armazenar presunto, o ideal é você forrar o lugar do armazenamento com papel toalha, porque ele solta muita água e aí perde mais tempo. Então, né? Essas coisas são dicas assim que para você valorizar seu tempo, seu dinheiro, entende? Etiquetadora, é importante você ter uma etiquetadora, você etiquetar as coisas para todo mundo que chegar sabe onde tá as coisas. Sabe, maneiras de organizar a sua vida assim mesmo. Não tem muita coisa, isso eu falo no livro, né? Você já deve estar lendo o livro. Inclusive, moçada, quero saber, tá? Que se vocês já estão lendo livros, que parte vocês estão, se você vai fazer, se você já está pondo em prática algumas coisas, como que está sendo, me mandem aí depois, tá bom? Vou responder aqui a pergunta. Posso usar guardanapo de papel? Não tenho de tecido ainda. Pode usar guardanapo de papel em todas as suas refeições. A única coisa que você não pode fazer, porque não faz parte da etiqueta e também eu não vejo muita lógica em fazer isso, é usar porta-guardanapo no guardanapo de papel, tá? Não tem sentido. Então, existem algumas formas de dobraduras que você pode... Vanessa, vai ficar salva lá essa live vai ficar salva lá no Clube das Rainhas, tá? Você pode entrar, viu? Espera aí. Vou colocar a Isa aqui e a gente já tá encerrando, tá bom, meninas? Só para mim dar tchau para vocês aqui. Ó, vocês têm alguma pergunta? Pode perguntar aqui no comentário mesmo agora, que eu já finalizei. Isa, conseguiu entrar? Ó, vou colocar ela mais uma vez aqui, para não perder. Então, gente, é isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu vou ter prazer de responder vocês. Se for alguma pergunta pessoal, quando usar taça? Então, tá bom. Ó, taça. Vou falar para vocês, só deixa eu adicionar a Isa aqui. Ah, tá aqui já. Quando usar taça? Então, você pode, ela é para uma recepção, por exemplo, você está perguntando, provavelmente é para vinho, né? Então, você pode usar taça, mas sempre você usa taça, a de vinho mesmo, tá? Tinto ou branco, mas deixa disponível em algumas refeições, ou jantar ou almoço, uma taça ou um copo para água. Então, não tem problema ser um copo diferente do estilo da taça. Não precisa ser aquele copo em formato de taça para ficar igual.
Não precisa. Pode ser um copo normal para água e a taça para vinho. Porque às vezes você quer fazer um jantar diferente, quer servir um vinho. Aí você pode utilizar a taça do lado mesmo do copo, tá bom? Ali na lateral, tá? E eu tô falando porque existem outras coisas, né? Da taça de água, a taça para vinho, a taça para champanhe, tudo ali disposto. Mas cada coisa é com a sua... cada item ali na mesa é com a sua... Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas aqui, por exemplo, na apostila, que eu tinha... vocês vão receber aí na apostila de vocês. Ela tem esse aqui, ó. Tá vendo? Dá uma olhada depois e aqui tá completinho, todos os serviços, tá vendo? Eu não coloquei essa foto aqui no slide porque eu não ia falar sobre essa imagem, eu ia mostrar a recepção intimista e eu não fiz questão de trazer para vocês isso. Mas esse aqui é um jogo, é um serviço completo de entrada, prato principal e sobremesa, tá? Por isso tem vários copos, várias taças, vários talheres, porque aí olhando aqui, ó, eu sei que eu vou ter as 3 recepções, as 3 formas de servir, né? A entrada, o prato principal e a sobremesa. Eu sei que eu vou ter ali, que eu vou ser servida ali, se eu olhar cada um deles, tá? Então, provavelmente se perguntou para servir vinho e é isso. Eu queria ter aprendido antes meu noivado, já janela, casamento. Ai, gente, eu também queria, viu? Taça para suco ou água no lugar do copo pode? Taça para suco ou água? Pode. Pode. É normal. Eu só quis mostrar ali o copo, primeiro porque eu fiz aqui em casa e eu ainda não tenho aqueles copos taça. Eu ofertei todos os que eu tinha para poder vir para cá, porque senão ia quebrar tudo no carro mesmo. Então eu ofertei e falei, Deus, tu sabes, com muito coração livre, porque meu sonho é ter uma dispensa só de, como fala? Eu esqueço o nome. Só de coisas, mas Deus está me ensinando que eu não posso ter muita coisa. Então, eu mostrei para vocês no copo, mas não difere, entende? Taça de suco ou de água é a mesma coisa de copo. Se você for oferecer uma bebida alcoólica, que seja vinho, né? E aí eu vou fazer uma ressalva do vinho. Não, cristaleira eu já tinha cristaleira. E era cheio de taças, era cheio de coisas. Mas não é uma cristaleira, não. Eu esqueci o nome, gente. Tipo uma despensa, mas só que é cheia só de utensílio de mesa posta. De pratos coloridos e muitas coisas. Mas já aprendi e tô ensinando que a gente não precisa de ter tudo isso. A gente precisa ter o básico, mas bem feito, né? Fazer as coisas com muito zelo, bem feito, no lugar. Eu respondi a sua pergunta, Leia, sobre taça e suco de água, porque eu acho que eu entendi isso. Entendeu? Copo e taça de água para suco é a mesma coisa, tá bom? Para bebida não alcoólica. O que difere são os da bebida alcoólica. Taça de vinho branco, vinho tinto, champanhe, cerveja. Então, eu não falo muito disso porque, né? Mas, por exemplo, tem gente que faz curso comigo que toma vinho. E aí eu explico, pergunto até para mim por que eu falo, às vezes, da taça de vinho. Porque aqui em casa, nos nossos relacionamentos, meu jantar com meu marido, eu tomo vinho, entende? Vinho para mim é comunhão, né? É bíblico, para mim vinho é comunhão. Mas eu não vou entrar nesse assunto com vocês, não. Vou deixar vocês livrem aí, cada um com o seu pensamento. Né? Eu só quero explicar para vocês que cada lugar, cada coisa tem o seu lugar, entende? É o vinho alcoólico, ou se cada taça dessas tem a sua finalidade. E para água e para suco não difere, entende? É uma redondinha, eu não coloquei aqui nas fotos, mas aqui na apostila eu já falei, né? Ela é mais redondinha assim, ó. Mais ovalzinha e mais baixinha. Essa daí é para suco ou para água. Se for em formato de taça mesmo. Senão vocês podem servir como copo normal, entendeu? Copo de haste, né? Que fala. Tá vendo?
Tem mais alguma pergunta? Quero responder, gente. Me perguntem. E você tem? Então, é dessas aí. Provavelmente a que você tem pode ser dessas mesmo. Se você, principalmente se você não comprou com o intuito de ser de vinho, essas coisas, provavelmente foi para água. Entendeu? Não, pode ser em taças. Normal. Tá? Façam mais perguntas, gente. Quero responder vocês. Podem fazer, se vocês estiverem disponíveis aqui. A gente passou um pouco do horário, mas eu quero deixar vocês livres. Vocês podem ficar livres. Nós chegamos no momento da pergunta, mas é basicamente, na verdade, assim, a essência desse curso, dos benefícios da mesa e cuidados para receber, é para vocês terem atenção em todo o processo de receber alguém, de servir alguém, e do princípio, que é fundamental, sabe? Trazer Jesus para o contexto. Então, até mesmo quando eu falo de vinho, e aí eu vou ser aberta aqui, falar do meu coração e do meu relacionamento com as pessoas. Eu só tomo vinho com que eu tenho muita conexão e muita intimidade, entende? Porque eu sei o coração da pessoa e ali eu tô tendo comunhão com ela na hora que eu tô tomando vinho. E isso realmente quebra muito religioso. Claro que não é o caso de vocês, né? Eu tenho certeza, mas porque vinho para mim é comunhão, né? E isso é o que eu acredito, é o que eu carrego. A gente não bebe para ficar bêbado, né? Muito pelo contrário. A gente bebe para ter comunhão e eu acho isso super natural. Eu gosto de fazer, eu gosto de receber. Eu tenho várias taças aqui para servir vinho e eu gosto mais, né, de uma só que serve uma quantidade assim rasa. Enfim, tem todo um desejo, mas é basicamente isso, tá bom? Sobre a questão da bebida alcoólica, nem gosto de falar dessa maneira do vinho, porque eu não vejo como uma bebida alcoólica para ninguém ficar bêbado, entendeu? Então é isso, tá? Eu tô falando assim com vocês porque eu já tive perguntas, né, no meio assim de um workshop de pessoas realmente que não entenderam talvez a minha posição, o meu entendimento, ou não sabiam lidar, né? Por exemplo, teve uma aluna em um dos workshops, teve várias situações, mas essa foi para mim assim a que mais eu tive que saber lidar, né? Que ela recebeu de Natal da patroa dela vinho e ela queria saber como ela procedia com aquilo, porque ela queria jogar fora, assim, na cara da pessoa e não levar embora para casa o vinho. Eu falei assim, é mais fácil você demonstrar empatia e gratidão para a sua patroa que não conhece a Jesus, não conhece aquilo que você carrega, né? Ou é mais fácil você lidar com isso de uma forma mais... Você podia chegar na sua casa e ela falou que ela jogou fora, ali na casa ainda da patroa, e aí gerou um constrangimento. E eu falei, você podia ter feito isso na rua, você podia ter feito isso na sua casa, né? Mas assim, a crença é tão limitante, me permitam dizer isso, porque eu bato na tecla de ir contra a religião nesse sentido, sabe? De não ponderar as coisas. Você pode ter suas crenças, você pode ter a maneira que você pensa, mas o seu limite, né? Ele começa quando termina do outro e vice-versa. Então, você tem que ter cautela, né? Na maneira como você reage. Então, por exemplo, no jeito que ela reagiu, eu achei muita falta de sabedoria para uma pessoa cristã, entende? Principalmente porque a chefe dela não era uma pessoa cristã. Então, ela podia ter esperado, e ela rejeitou. Ela falou, eu não quero, né? Eu não posso, né? Eu não quero, não me sinto bem com isso e tal. Tudo bem, é uma escolha, mas o que a chefe dela pensou, né? Então, assim, pessoas e pessoas, né? São pessoas e pessoas. Então, assim, a gente tem que ter... Eu tive que reformular já as minhas apostilas, porque eu já coloquei taça de vinho dispostas, assim, para mostrar
a diferença para conversar. Eu tive que reformular, porque eu tive muitas perguntas. Por que que no seu material tem vinho, sendo que você é cristã? Então, tipo assim, aquela coisa que você tem que lidar, aquela coisa chata que você tem que lidar, entende? Exatamente, escandaliza as pessoas. Então, assim, você tem que ponderar no jeito que você fala. Mas eu aprendi muito mais ainda que é mais pelo que eu carrego do que só pelo que eu falo, né? Então, eu vivo o que eu falo. Então, eu não posso, né? Eu não posso relativizar isso. Eu não posso. É o que eu sou, entende? Então, se a pessoa falar assim pra mim no meio de um workshop, tá, você fala de vinho, você bebe? Aí eu vou falar pra ela a verdade, né? Enfim, não era bem isso que eu queria entrar nesse assunto, mas estou explicando pra vocês, tá? Dá pra usar, meu filho, dá pra usar vinho, cerveja preta. Nossa, já fui recriminada de usar cerveja preta dentro do supermercado mesmo, por alguém que me conhecia e passou a cerveja e depois foi falar para outras pessoas que eu tava bebendo cerveja. Ó, religião mata, gente, tá? Religião mata, sufoca, até morrer. É assim que a religião faz. Tem mais alguma pergunta sobre o nosso assunto? Que daí eu vou encerrar para não ficar segurando vocês aqui, tá bom? Tá meio delay aí, eu sei que tá. Que fica meio delay o áudio. Mas tem mais alguma pergunta? Estamos só nós aqui agora. Se vocês tiverem, podem falar. Isso mesmo. Mas a gente tem que ter esse tempo de comunhão. E eu quero aproveitar esse comentário aqui da Ju e quero falar o seguinte. Para vocês terem mais tempo à mesa com maridos de vocês, para vocês saírem uma vez por semana, pelo menos com ele, deixa os meninos, crianças, né? Como o mineiro fala, os meninos, com alguém de confiança, mas tenha um tempo pro seu marido, sorria com ele, sabe? Porque o vinho, ele traz a alegria. Então, às vezes você quer fazer um jantar romântico e você bebe, toma vinho com seu marido, faça isso. Mais importa é a alegria que é gerada no coração, a comunhão entre você e ele, sabe? Fica livre, entende? Mas saia mais vezes com ele, anda de mão dada, sabe? Às vezes eu falo por mim, eu vou fazer 12 anos de casado. Então, às vezes a gente trabalha 24 horas, a gente fica junto, a gente não trabalha longe um do outro, a gente não fica longe um do outro. Acaba aquele negócio que você fala assim, sabe? Não, não pode. Então a gente procura sair da zona, porque a gente trabalha tudo home office. Então, sair da zona de casa, do trabalho, eu procuro dividir o tempo das coisas para não sobrecarregar o Lorenzo também. Então, tem tudo isso. E aí, para nossa mente ficar livre, entende? A gente sai. Toma um café da tarde junto, em algum lugar, vai conhecer algum lugar diferente. Entende? Eu não tô falando para vocês fazerem estripolias, sabe? Vamos sair. Eu aprendi que tem que sair, vamos sair, vamos dar valor à nossa família, vamos gastar, vamos fazer isso aqui. Não, sai tomar um café, tomar um suco, tomar um sorvete, sabe? Mas sai, sabe? Alivia os pensamentos, muda um pouco o foco das coisas. Então, traz isso para sua vida, para o seu marido, tá bom? Que mais? Ainda quero fazer essa receita de cerveja. Faça, você vai gostar demais. Amém, Jessiquita, você é muito preciosa. Você vai chegar chegando nesse casamento seu, viu? Quer propor a mesa, coloca somente o que vamos usar. Boa pergunta, Isabelle. Somente o que vai usar, você coloca a mesa. Pelo amor de Deus, você não põe na mesa coisas que você não vai servir. Porque senão você vai passar vergonha e vai encher a sua mesa de trem sem necessidade. Entendeu? Então, assim, é óbvio, mas acontece. Às vezes você quer, sei lá, fazer o serviço completo, igual tá na imagem aí na apostila, porque você acha bonito, mas aí você não vai servir tudo. Então, só coloca e a regra da etiqueta é para isso mesmo, entende? Para que tem um guardanapo? Para você limpar a boca? Para que tem um garfo? Para você comer? Para que você vai servir, então, uma colher de sopa, por exemplo? Kelly, eu vou servir uma comida que tem caldo. Pode pôr a colher. É um macarrão que dá para comer com um garfo,
Mas aí você coloca a colher porque tem um caldinho que sobra. Bota a colher. Coloca num prato. Um outro detalhe que eu quero falar para vocês é que um prato fundo, ele serve para sopa, comidas que tenha caldo, sabe? Mais, não sei como que eu falo, caldosa, sabe assim? Que dê para você... E sempre coloque o prato raso por baixo. Então, por exemplo, eu não trouxe a imagem, mas eu vou falar e vocês vão saber do que eu tô falando. Você vai colocar o jogo americano, você vai colocar o suplá, se você quiser servir mais bonitinho, né? O suplá, e aí vocês já sabem qual que é o suplá. Se vocês não souberem, vocês pesquisam aí na internet Sousplá. Escreve Sousplá. E aí você vai aparecer vários modelos. Ele é sempre acompanhado do prato raso. Não coloca prato fundo em cima do suplá, que tá errado, tá bom? É outro adendo que eu preciso compartilhar com vocês aqui. Então, sempre que você vai servir também com prato fundo, precisa vir embaixo do prato fundo o prato raso, porque o prato raso ele serve como um sousplá, entende? Para o prato fundo. Então, você vai servir uma sopa, um caldo, uma comida mais encorpada no caldo, coloca o prato raso embaixo do prato fundo, tá? O prato pode ser colocado direto no jogo americano? Pode, tá? O prato raso. O prato fundo, se você for servir só aquela refeição, só aquela sopa, por exemplo, você fez um caldo e tá friozinho, mas é uma recepção que você quer agradar mais, as regras de etiqueta fala que você tem que servir o caldo no prato fundo, mas sempre coloca o prato raso debaixo. Então, sempre no lugar americano, ou vai um suplá ou um prato raso. Entende? Ou os dois juntos, não tem problema, tá bom? Então, só não pode o prato fundo ir direto para o jogo americano ou ir direto para o suplá, tá bom? Não pode, tá? E tem gente também que usa só o suplá na mesa sem o jogo americano. É um problema? Não é um problema, mas não é não tá na regra de etiqueta, tá? E eu tenho que falar com vocês, porque eu tô ensinando. Então, não tá na regra de etiqueta, mas tem gente que não usa. Bem como tem gente que usa toalha com o jogo americano também de tecido. Então, entende? É de gosto. Às vezes você coloca, sei lá, uma toalha azul, aí você coloca uns jogos americanos laranja. É uma composição bonita, né? Conversa ali as coisas. Mas não é o ideal, tecido com tecido. Ou é um ou é outro, entende? Então, por isso que eu escolho, às vezes, trilho de mesa, para quem tem mesa retangular. Base de MDF, é o que eu mais uso aqui em casa. Ou crochê, né? A minha sogra fazia muito, então eu trouxe alguns jogos de crochê. Só o prato raso pode? Independente do soplar o jogo americano? Só o prato raso pode o quê? Eu tô com delay aqui de vocês e aí eu já falei um monte de coisa, eu não entendi a pergunta. Só o prato raso pode ir sobre a mesa? Isso? O prato raso, ele sempre vai acima do sousplá ou do jogo americano, só o prato raso. O prato fundo sempre tem que vir acompanhado de prato raso. O bowl também, sabe? O bowl que você pode usar para dar caldinho, alguma coisa assim. Acompanha ele do prato de sobremesa, porque o bowl é menorzinho, né? Então, acompanha ele do prato de sobremesa. Mas sempre tem que vir um pratinho por baixo. Entende? Só o prato raso pode ir em cima do jogo americano. Só. Tá? Se você for servir uma comida com caldo, você coloca o prato raso embaixo. Tá bom? Para poder segurar. Porque na hora... Porque o que conta? Vocês não vão esquecer disso. O que conta? Imagina que você está servindo e aí depois que você serve, depois que a pessoa comeu, você vai retirar. O que conta é o seguinte, a pessoa ter a disponibilidade, você, ou de colocar, porque o certo é colocar a colher, então, sabe, depois que come, em cima para a pessoa retirar e vir o próximo serviço, que seria a sobremesa, né? Ou o prato principal, porque normalmente é assim, é a sopa,
né? Principalmente quando você for para a Europa, você vai ver muito disso. Na Europa não tem restaurante ou lugar que você vá que não sirva as 3 refeições: entrada, prato principal e sobremesa. Então, quando você chegar, você vai ler ali e você vai falar assim: uau, tem entrada, tem prato principal e tem sobremesa. Então, vai ter ali tudo disposto para você. A diferença tá que na hora que o garçom tirar, entende? Ele vai tirar por exemplo, a sopa, que é sempre sopa de entrada, ele vai tirar a sopa junto com o prato que tá abaixo. E aí ele vai vir outra coisa, outro prato em cima. Então, a etiqueta, ela é assim. Ela é para facilitar a vida também de quem está servindo vocês. Entende? Quem está servindo, né? No nosso caso, a gente está servindo em casa. Claro, gente, que em casa, aí eu vou fazer essa ressalva. Em casa é a sua casa, suas regras. Eu estou ensinando para vocês a regra de etiqueta. Mas eu também não vou mentir que tem dia que a gente faz as coisas aqui. Ó, vou botar tudo aqui no prato e tal. Entende? Por exemplo, um almoço, que eu faço uma macarronada que o Lorenzo gosta. Eu coloco no prato fundo e coloco ele ali. Tá rápido, tá em casa, tá não sei o quê. Vamos ser real aqui, né? Eu tô falando de uma recepção que você vai receber, que você quer ser mais apresentável. E isso aí é uma parte da etiqueta, tá bom? Todos os talheres deixamos em cima do prato para mostrar que finalizei a refeição? Em cima do prato. Só se tiver descanso de talher. Já viram descanso de talher? Se houver o descanso de talher, daí vocês coloquem o talher em cima, assim, do descanso. Ou para repetir a refeição, ou para finalizar. Entende? E também outra coisa que mudou na regra de etiqueta. Não existe aquela coisa de talher cruzado, não, já finalizei, talher nos 4h20, não sei o que, não sei o que. Esquece disso, gente. Ninguém faz mais isso, tá? Acabou de comer? Arruma o talher só igual assim, ó. O garfo do lado da faca, tá bom? Sinalizando assim mesmo, é como se fosse o 20 do relógio. E pronto. Que fica fácil pro garçom vir, pegar seu prato com o talher e não derrubar no chão. Entende? Mas não inventa a moda de não quero, vou tirar, então faz isso. Eu já sofri com isso. Eu vou falar a verdade com vocês, eu já sofri no sentido assim, eu tava numa churrascaria faz muitos anos. E era rodízio e eu tinha acabado de comer, tinha finalizado, mas eu ia repetir alguma coisa. E aí eu coloquei ela, tipo assim, atravessado de uma forma que representasse que eu não queria mais. O garçom veio e retirou meu prato. E eu fiquei escandalizado, porque eu não conhecia de etiqueta, né? Na época. E eu fiquei escandalizado com isso. E aí eu falei, ele, mas a senhora, o prato da senhora estava não sei o quê. Eu falei, que palhaçada. Aí eu já não gostei desse negócio aí. Aí quando eu fiquei sabendo que revitalizou, houve uma mudança nas regras de etiqueta com relação a isso, e aí isso é desconsiderado, eu falei, graças a Deus, porque palhaçada. Um monte de coisa, um monte de trem pra gente decorar, não. Seja fácil. A etiqueta é para praticidade. Por exemplo, uma outra coisa, antes de eu responder essa pergunta aqui. Faca, tá? Faca, quando você usa a faca para corte, você está cortando, você só corta carne, tá? Então, você corta a carne. Eu não sou muito dessas de ficar falando de etiqueta, mas eu quero conversar, porque às vezes você quer saber sobre deixar a faca em cima do prato. Você deixa a faca em cima do prato e continua comendo ali com seu garfinho. Corta a carne e já descansa a faca. Não fica gesticulando com a faca na mão, conversando, entende? Corta e já coloca descansando e come ali normal. Por que isso? Antigamente, eles faziam a etiqueta de deixar a faca do lado, mas eu vi aquela sujeira, aquela bagunça, aquele negócio todo. Então, agora a faca fica em cima do prato, assim, né? Já é bem velhinho, mais velhinho isso aí, mas eu quero comentar para vocês entenderem, né? Quando vocês verem a faca em cima assim, do prato. Faz parte da regra. Não sei se já falou, mas faço almoço. Mas se faço almoço e sobremesa ou monto uma mesa com tudo, já que vou utilizar. Ou depois do prato raso fundo, eu troco pelo de sobremesa. Sim, se você vai fazer almoço e uma sobremesa, você escolhe.
se você tiver disposição à mesa, lugar à mesa para a pessoa pegar o pratinho ou o recipiente que você vai servir a sobremesa colocar, porque concorda comigo que quem vai vir primeiro? O prato principal, não é? Se é o almoço, a pessoa vai almoçar. Então, ela tem que colocar do lado, bem como o porta-guardanapo, tem que colocar do lado do garfo, entendeu? Se tiver um guardanapo de tecido, você tem que colocar do lado do garfo porta-guardanapo, para poder ter a dinâmica de colocar o guardanapo no colo, entende? Então, tem que ter lugar, espaço à mesa para poder colocar essas coisas todas. Se você não tiver, facilita o processo. Deixa só o que você vai servir como refeição principal à mesa e traz depois a sobremesa junto com o prato de sobremesa e os talheres que você vai usar para servir a sobremesa. Já deixa separado todo no jeito. Não vai catando também depois, na hora da recepção lá, tirando os trem do armário. Já deixa separadinho tudo. Mas facilita para você mesma, entendeu? Achei as posições dos talheres depois de comer era válida. Acho difícil decorar as posições. Não é válido. Deixa ela só no sentido de 20 minutos mesmo, para o garçom vir e retirar de uma maneira que ele consiga segurar o prato com o talher, tá bom? Mas não precisa decorar o resto, não. Pelo amor de Deus, é muito trem para decorar. Tem uma moça que eu sigo no Instagram, e se vocês não ouviram, vocês vão ouvir falar dela, porque ela tá ficando muito famosa em questão de etiqueta. E ela faz o Reels explicando. Então, assim, eu achei fantástico a maneira que ela explica no Reels. Eu falei, nossa, ela tem muito dom para isso. E é uma coisa, assim, simples. Mas ela ensina, assim, na leveza do dia a dia, sabe? Ela ensina o certo e o errado no Reels. E chama, acho que, a Lady Amanda, o IG dela. Vocês vão amar. Se vocês não conhecem, vocês vão amar, porque ensina bastante coisa. Eu tô indicando porque não é meu forte. Eu não falo sobre etiqueta, apesar de eu saber. Eu não falo, não é a minha intenção falar sobre etiqueta. E Jesus já falou comigo que isso não é a minha área, tá? Vocês queiram. Eu tenho... Jesus já falou comigo em sonho que não é isso. Apesar de eu fazer isso muito bem, ou eu amar, Jesus já disse. Não, seu negócio é outro. Assume aquilo que você foi chamada para fazer e faça com todo o seu coração. Falei, ok, Jesus, tá bom. Dito e feito. Então, eu amo falar de etiqueta, mas eu quero trazer a etiqueta na ordem da leveza, sabe? Daquela coisa de facilitar a vida para nós, na rotina, na recepção, de servir, de receber em casa. Essa é a minha linguagem da etiqueta, tá bom? Mas se vocês querem aprofundar sobre a etiqueta, estuda mesmo. É importante. Às vezes você vai num restaurante, às vezes você vai numa recepção. Eu recebia muita pergunta sobre como me comportar no trabalho. Às vezes almoço, né, com o chefe, almoço com né, a alto escalão da empresa, como é que eu leio ali? Aí eu ensinava a pessoa ali no particular mesmo, mas não é meu forte falar de etiqueta, tá? Mas eu posso responder o que vocês quiserem saber, mas só para vocês saberem, tá? Vocês nunca vão me ver falando, batendo na tecla de etiqueta assim, à torto direito. Eu só trago a leveza da etiqueta. O motivo que para mim eu acho assim que facilita a vida da gente. Né, na hora de receber, de servir alguém, de você ler em algum ambiente, né? A gente precisa entender. Então, é necessário vocês saberem. Ó, gente, não quero mais atrasar. Passamos aí, mas eu sei que tá gostoso para vocês. É sempre assim. A gente sempre se diverte fazendo aqui esse momento de conversar. E é um prazer para mim servir vocês, viu? Prazer para mim fazer essa aula. Me desculpem por atrasar, tá? Porque realmente atrasar no começo, aqui a gente ficou porque a gente quis, mas atrasar no começo, porque realmente eu não estava contando com isso, mas estou melhorando tudo que eu tenho aqui para poder servir vocês da melhor maneira, viu? Então, ó, Clube das Rainhas não é Clube do Livro mais. Clube das Rainhas está aí para elevar o nosso padrão. Então, se você ainda não faz parte, aproveita a oportunidade, tá bom? Para fazer parte do clube e aprender várias coisas lá dentro, tá?
Ó, um beijo para vocês. Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato naquele WhatsApp, ou por e-mail, e mandar um e-mail perguntando, ou, né, qualquer dúvida. Na hora que vocês estiverem montando, eu sempre estou à disposição para as alunas, principalmente para quem está começando, entende? Eu sempre estou à disposição para poder servir. Então, se você vai lá, vai querer fazer uma recepção e vai falar assim, ah, vou usar tudo aqui que eu aprendi. Kelly, tenho dúvida de tal coisa. Pode me perguntar, tá? Me manda mensagem, pode me falar que eu respondo vocês com muito carinho, tá bom? Vocês sabem que é com muito carinho. Dá um print aí, por favor, e posta para me ajudar a chegar no coração dessa mulherada, porque eu realmente estou aqui com Jesus, falando com ele, Deus, tira essas mulheres dessa zona de não conhecer que o Senhor é nobre, sabe? Que o Senhor é rico, entende? Que o Senhor deseja nos aperfeiçoar, nos mostrar a sua herança, sabe? Tira-nos do aprisionamento. E eu falo porque é desse lugar que eu saí, entendeu? Da mediocridade. Eu saí desse lugar. E quando eu falo eu saí, porque é uma luta constante, entende? É uma luta constante, é todos os dias, em todos os lugares, reagindo, agindo e reagindo contra isso. Então, me ajuda, sabe? Eu sempre... Vai parecer, porque a internet está aí para isso, mas vai parecer que é para compartilhar, para crescer, não é. Tanto que eu falo assim, compartilha com a sua melhor amiga. Compartilha com a pessoa que você quer viver bem, com aquela que você quer servir. Compartilha com aquela que você quer um diferencial na vida dela. Compartilha com uma pessoa, mas semeia, entende? Então, tudo que eu aprendi sobre generosidade, sobre semeadura, tudo que você planta, você colhe. Essa é uma oportunidade. Então, hoje eu fiz questão de falar para vocês, olha, semeie na vida de alguém. Para isso, entende? Para vocês terem a oportunidade de receber de Deus, tá? A lei é válida para todos. Semente para o que semeia, todos têm. Entende? Então, Deus não deixa a gente sem isso. Então, ó, print, tá? Aquela paradinha ali, bem tímida. Graças a Deus, meu olho melhorou. Print para a tela. Calma aí, calma. Não, essa mesmo. Eu vou deixar, porque daí a pessoa lê aqui, ó. Mesa não... Entendeu? Essa pessoa ali. Vai. 1, 2, 3 e... Foi. Foi, gente. Muito obrigada. Muito obrigada de coração por vocês estarem aqui. E que seja como uma semente no coração de vocês. Vocês frutifiquem na casa. Tira uma foto quando vocês forem por uma mesa, tá bom? Aproveita a oportunidade de servir a todo tempo. E me deixa saber que vocês estão fazendo, que vocês estão aprendendo, que vocês estão sendo ensinadas, tá? Eu fui chamada para isso, por Jesus. E um dia eu compartilho esse sonho que eu tive. E foi muito sério para mim. Eu também tô com saudade, Ju. Esses dias mesmo a gente estava falando de vocês aqui, eu e o Felipe. E Jesus foi claro comigo nesse meu chamado há 2 anos atrás. 2 não, de 2018 para 2019. Eu estava lá em Portugal quando eu tive esse sonho. E foi muito sério. Então, um dia eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Mas é uma coisa que Jesus está nos chamando para fora. E eu realmente me sinto privilegiada de fazer parte disso. E eu não quero deixar ninguém de fora, entende? Aí eu entendo a oração de Jesus em João 17, né? Todos que o Pai me deu, eu vou cuidar, vou levar a ti, todos que o Senhor me deu. Então, todas as mulheres, né? Essa é a minha mensagem. Que Deus me deu, eu quero levar para Ele, entende? Então, assim, é o meu encargo. Então, eu sei que vocês estão aqui porque vocês são um solo fértil. Então, tudo que eu semear aqui, tudo que eu semeei, eu sei que vai dar bons frutos. Só me deixa saber. Não por outras coisas, mas para saber mesmo, entendeu? Para saber, para ser recíproco, tá? Ó, não vou agarrar vocês mais não. Um beijo, Deus abençoe vocês. Depois vocês me contam como que foi o pós dessa live, tá bom?
Então é isso. Deus abençoe. Amo muito vocês, tá? Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Vou finalizar aqui para salvar. Beijo!